Bom dia. É isso que dá quando o professor também tem que cantar. Quando o professor tem que cantar, já ensaia antes, já pensa na música antes e põe todo mundo para se movimentar. Porque hoje a gente encerra esse mês onde nós pudemos, com muito cuidado, pensado de uma maneira muito inteligente, pensar em algumas questões que são importantes serem feitas e feitas corretamente. E aí a gente encerra esse momento conversando um pouquinho sobre aquilo que é o fazer certo com a minha saúde. E é por isso que a gente começou se movimentando. Léo, eu que coloco você? Ótimo. Então, a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje sobre algumas questões que são importantes quando a gente pensa em saúde. Primeiro, eu vou me apresentar porque muita gente não sabe, e eu fiquei sabendo disso há alguns meses atrás. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com saúde há 15 anos. Sou formada há quase 20 anos. E nesses 15 anos eu trabalho no Hospital Regional de Taguatinga, trabalho na unidade de internação de clínica médica, então eu respiro saúde e doença. E aí a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o conceito integral de saúde. Ficou pequeno, eu espero que eu não tenha péssima... deixa só apagado aí. Tá, então vamos lá. Qual é o meu objetivo hoje com a nossa conversa? A gente vai olhar a saúde e a gente vai olhar tudo aquilo que, biblicamente, a gente espera do que é fazer certo, cuidando dela. E para a gente começar... sou eu, peraí. E para a gente começar... Eu só não sei para onde que eu... Para onde? Não, eu acho que é ali. Foi isso. O que eu queria que a gente, então, deixasse muito claro no início? O conceito de saúde. E aí, aqui na nossa direita, eu acho que eu estou certa, né, assim? A gente tem o conceito, então, pelo dicionário, que é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, prestem atenção, orgânicas, físicas e mentais estão em situação normal. Estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente. Então, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando apenas de corpo. A gente não está falando apenas de mente. A gente está falando do equilíbrio disso tudo, quando a gente tem tudo isso funcionando normalmente e em harmonia com o ambiente. E aí, na perspectiva bíblica, a gente também pode pensar um pouquinho naquilo que a criação porque o nosso corpo, nós como indivíduos, que somos isso aí que a gente vai ver ao longo da nossa conversa, nós somos criatura e criação de Deus. Ele nos criou com o corpo, Ele soprou em nós o espírito, a capacidade de pensar, Ele nos deu a capacidade de sentir dor, tristeza, alegria. Isso é a criação dele. E aí, na perspectiva bíblica, então, a gente pode dizer que a saúde ela está intimamente ligada ao conceito de shalom. E shalom, essa palavra hebraica, ela transcende a ideia apenas de paz ou ausência de guerra. Ela é muito maior do que isso. Ela representa a integridade, a harmonia, a plenitude nas dimensões física, mental, espiritual e social. É um estado de completude. E aí, quando a gente então para pensar nisso, é importante que a gente entenda que não dá para dividir, não dá para separar o cuidado espiritual com o cuidado daquilo que foi criação de Deus para as nossas vidas, que é o nosso corpo.
E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar ao longo da nossa conversa. E aí, quando a gente começa, então, a entender um pouquinho o que é saúde, a gente começa a fazer essa relação do nosso corpo, e aí entendam que eu estou falando do corpo, tanto o aspecto físico, quanto também a nossa alma, que faz parte de todo esse complexo, essa complexa criação de Deus. E aí, como templo do Espírito Santo, é importante, então, que a gente tenha alguns cuidados. E lá na Bíblia, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a gente tem o livro trazendo assim para a gente, ó. Lembrando para a gente, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Isso é uma parte daquilo que ele fala. Quando a gente pensa nisso, é importante a gente entender que é preciso mordomia cristã para cuidar daquilo que foi criação de Deus. E vejam, cuidar do corpo não é, eu vou melhorar, não pode ser por vaidade, mas por necessidade e responsabilidade espiritual diante de Deus. Porque vejam, a própria encarnação, o próprio Deus que por seu Filho se fez como homem, viveu essa estrutura corpórea, sentiu tudo aquilo que a gente sente, ele vai nos provando que deixar de cuidar desse corpo não é, como muitos pensam, deixar de gastar tempo com o que acaba aqui, porque eu preciso cuidar apenas das coisas espirituais. Vocês conseguem entender isso? Porque, olha só, enquanto a gente está aqui na Terra, para a gente fazer isso que a gente fez hoje aqui, para a gente louvar, para a gente exaltar, para a gente adorar, a gente usa o nosso corpo. Para a gente fazer parte da grande comissão e levar esse evangelho aos confins da terra, essa estrutura complexa, criada por Deus, ela precisa estar em ação e ela precisa ser cuidada. Então, é importante que a gente não veja o processo de cuidar do corpo meramente como um processo de vaidade, ou porque esteticamente eu quero ficar melhor. Não, muito pelo contrário. Eu preciso dessa estrutura complexa funcionando bem, para que então eu seja aqui na Terra, enquanto Deus me permitir, o melhor que eu possa. Muitas vezes, a gente fica impedido de fazer a obra, de trabalhar, de cuidar com afinco daquilo que é o nosso propósito aqui na Terra, porque o nosso corpo nos impede. E muitas vezes, o nosso corpo nos impede porque a gente esquece que ele precisa de cuidados. E é mais ou menos por aí que a gente vai seguir. E a gente não pode esquecer que isso custou muito. Ele foi por um alto preço comprado e remido para que a gente tivesse uma nova vida. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, dessa verdade, a gente tem que lembrar que cuidar do nosso corpo é honrar a Deus, é prepará-lo para que a gente sirva-o da melhor maneira possível. Então, eu gostaria muito que hoje a gente entendesse que o processo é por aí. E quando eu comecei a pensar sobre essa aula, o pastor Alexandre me emprestou um livro e ele falou assim: Flávia, eu acho que esse livro ele vai servir para te auxiliar naquilo que a gente vai conversar. E quando ele fala da teologia do ordinário. O que é o ordinário? As coisas simples do dia a dia que não precisam ser desmerecidas e que devem ser cuidadas e olhadas como adoração ao nosso Deus, no simples, no comum, no repetitivo, no necessário para a sobrevivência. Então, é esse olhar que eu gostaria que a gente tivesse hoje. Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente não precisa necessariamente dizer que eu estou perdendo tempo com coisas que, na verdade, não são as mais importantes para aqueles que entendem que a nossa vida aqui é passageira. Mas vejam, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente tem vida, enquanto fôlego de vida houver, esse momento da nossa vida precisa ser cuidado, certo?
Foi Léo, né? Melhor do que eu. Tá, e aí como é que a gente pensa, então, o que a ciência ela vai nos mostrando para que a gente, então, haja com mordomia no cuidado do corpo? Olha só, quando a gente tem atividade física regular e alimentação saudável, 80% de redução de chances de risco de doenças crônicas não transmissíveis. Quais são elas? Hipertensão, diabetes, essa galerinha aí que começa a querer fazer palhaçada com a gente, principalmente quando a gente começa a envelhecer, que é processo natural. É processo natural. Então, quando a gente começa a cuidar disso, a gente já facilita o processo natural do envelhecimento. E eu costumo sempre dizer isso, todas as vezes que eu estou lá no hospital, porque aí a minha realidade é assim, eu estou trabalhando com aqueles que agora têm que lutar contra a doença, para que a saúde ela se estabeleça da melhor forma possível e eles consigam voltar àquilo que são as atividades básicas de vida. E eu sempre falo com eles, o nosso corpo é como se fosse um cartão de crédito. A gente vai comprando, passando no crédito. Passo no crédito hoje, passo no crédito amanhã, passo no crédito depois, passo no crédito depois. Mais uma hora a conta chega e a gente tem que pagar. Se a gente tem o entendimento, e eu acho que essa nova geração, eu acho que ela já começou a entender isso com mais facilidade. E nós que estamos aí nesse processo transitório, a gente tem que engolir isso, né? Esse negócio, ai meu Deus, eu tenho que fazer atividade física. Até quando eu já estou na fase de só fazer crochê. Não tem esses videozinhos bonitinhos que a gente fala? Agora que eu envelheci, está com essa palhaçada de ter que fazer academia. Eu não posso ficar só fazendo crochê. A gente está com a sociedade mudando esse entendimento. Isso é muito legal, porque assim, não dá para a gente pensar em começar a cuidar do corpo quando a gente tiver tempo. Sabe por quê? A gente nunca vai ter. E quando a gente começa a ter tempo, o nosso corpo já tem armadilhas e sofrimentos de uma vida inteira que ele foi só usado, sem ser cuidado. Então, faz muito mais sentido a gente trabalhar para proteger o que ainda está são, o que ainda tem vitalidade, para que, naturalmente, à medida que eu comece a envelhecer, eu tenha condições de lidar com esse processo que é natural da melhor forma possível. E sem contar que nem só pensando no processo de envelhecimento, mas no nosso dia a dia, quando a gente precisa de uma ação mais rápida, de uma intenção que exija do nosso corpo uma explosão, nem sempre ser novinho te dá essa condição, se você não cuida do seu corpo. E aí, o que a gente tem de mais atual vindo aí pela Organização Mundial de Saúde é que se você tem 150 minutos semanais de atividade física, e aí eu estou falando aqui de atividade aeróbica, tá? Uma caminhada, uma nadadinha, essas atividades assim, que mexem mais com o nosso coração de intensidade, você já começa a ter o cuidado importante para o seu corpo. E aí, se a gente faz um cálculo, calma aí, para não falar besteira. Se você tem 30 minutos de atividade dessa por dia, você já resolveu o seu problema na semana. 30 minutos não é muito. Não é muito. Não é impossível. É super chato. Mas é necessário. E eu estou falando isso para vocês e eu estou falando isso para mim. Sabe aquele negócio do início do ano que a gente faz aquele nosso compromisso? Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente nisso. Eu, desde que me entendo por gente, falo que esse ano vai ser diferente nisso na atividade física. E, para minha tristeza, eu ainda não consegui concluir um ano dizendo assim, ai, consegui. Ufa, que legal. E eu estou falando de mim. Que vivo a doença, que trabalho com o meu corpo, porque eu trabalho com o meu corpo o tempo todo.
E eu não consigo estabelecer essa rotina. Mas eu tenho que estabelecer, não tem para onde correr. A gente tem que tentar isso todo dia. E aí, uma coisa que é muito legal é a gente pensar... Ai, caramba, peraí. Isso aqui, na verdade... Ai, como é que eu subo esse troço, gente? Não sobe, né? Que chatura. Mas tá. O quê? Subiu. Léo que subiu lá para mim. Isso. Então, beleza. Olha só. Aqui, a gente só tem um quadrinho reforçando aquilo que eu falei um pouquinho lá em cima. Então, olha só. Quando a gente pensa em adultos, quando a gente fala aí de atividade moderada, o que é atividade moderada? Isso que a gente conversou. Uma caminhada rápida, uma natação leve, aquela caminhada que você está fazendo, mas que você consegue conversar com o outro aqui, sem... Não. Sabe que eu estou cansada, mas eu estou conversando? É isso aí, tá? Uma natação, essas atividades que exigem do nosso coração. Então, beleza, olha só, eu preciso trabalhar isso. No mínimo, e você está vendo que a gente já coloca o mínimo, porque é o máximo. Entre 150 e 300 minutos, vamos ficar no 150, já está ótimo se a gente conseguir, tá? E aí, só que não adianta a gente pensar só nisso aí. Por quê? Quando a gente fala de uma atividade assim, a gente está cuidando, a gente está dando vigor e condição para o nosso coração de que se eu preciso correr atrás do meu menino que está prestes a atravessar uma rua e eu tenho que pegar ele, eu dê conta. Eu não morra antes de dar 3 passos para chegar lá, porque eu estou envolvendo o meu coração nesse processo. Só que o nosso corpo ele é mais do que isso. E para a gente ter uma proteção total, a gente precisa cuidar também daquele arcabouço que a gente chama de muscular. Porque tudo está integrado. E ontem a gente conversava isso, eu estava até falando com o jovem senhor Tiago, que já me contou que tem algumas hérnias, está sofrendo, fazendo fisioterapia e tal. Falei, vai parte do show. O que acontece? Olha só, a nossa estrutura óssea, ela é envolta e protegida por uma estrutura muscular. Se você dá competência muscular, se você tem força muscular e você garante um bom funcionamento dessa estrutura e desse arcabouço, você tem uma proteção a um arcabouço que é mais estático, que é mais... Ele é bem resistente, mas ele quebra, ele torce estruturas que se prendem a ele para articular o processo e para a gente poder dobrar uma perna, dobrar um tornozelo. Então, se eu tenho um músculo forte, eu consigo uma proteção maior à estrutura óssea, que normalmente, às vezes, vai dando uma estragadinha. Então, por exemplo, eu tenho a hérnia de disco. A hérnia de disco é quando você começa a ter... Você libera de dentro da vértebra estruturas que são protetoras desse osso. Elas se deslocam, elas ficam fora do lugar que elas deveriam. Além disso, da dor, elas diminuem a proteção e a mobilidade dessa estrutura, que é uma estrutura móvel. Se eu protejo esse arcabouço ósseo com o meu músculo, eu consigo fazer com que essa qualidade ela se torne melhor, mesmo em meio à doença. Cirurgia de hérnia de disco, a gente sempre conversa, em último caso. Você está na cama porque você já não consegue mais sentir as pernas, porque já tem envolvimento de lesão de medula, porque a gente passa pelo nosso arcabouço vertebral a medula, que é o centro das informações que saem da cabeça e vão para o resto do corpo. Você começou a ter envolvimento disso aí? Tá, então a gente começa a pesar assim, o custo-benefício de uma cirurgia numa área que é extremamente nobre. E que, na maioria das vezes, não vai resolver seu problema. Então, assim, se a gente pode evitar esses procedimentos, a gente deve. E a gente só consegue evitar isso se a gente movimenta nosso corpo. Raríssimas são os momentos onde o repouso é o tratamento. Raríssimos. Raríssimos. Porque o movimento ele é necessário para cuidar do corpo. Apesar de, às vezes, gerar dor. E aí,
a gente ainda trabalha tanto com atividades moderadas, atividades mais vigorosas ou então de fortalecimento, onde você pelo menos 2 vezes por semana, se você for para uma academia fazer uma musculaçãozinha e, você pode fazer qualquer outra coisa e a musculação. Flávia, eu não gosto de fazer nada. Eu acho um saco fazer atividade física. Um saco. Não tem prazer fazer nada, é um saco. Eu me obrigo a ir. Então, vamos combinar que uma pessoa que acha um saco fazer atividade física, não é aquela pessoa que vai fazer atividade física o dia inteiro, todo dia feliz. Eu vou fazer tudo. Tudo que meu tempo permitir. Dificilmente. Então, bora fazer assim, não gosto de fazer nada, vai fazer musculação. Não tem para onde correr. E eu estou falando para homem, eu estou falando para mulher, eu estou falando para idoso. Eu estou falando para todo mundo. Porque a carga, a resistência que a gente impõe, ela é necessária para que eu tenha tanto o fortalecimento desse músculo e eu proteja aquilo que é o meu arcabouço ósseo, como também eu libere substâncias para o meu corpo que são remédios, são medicamentos naturais. E eu só consigo isso através do movimento. Eu só consigo isso quando eu estresso o meu corpo diante dessas situações. E aí, a gente tem os benefícios. A gente tem redução de doenças cardiovasculares, de diabetes, até mesmo dessas condições de neoplasia, que são os cânceres. A gente sabe que a atividade física, a alimentação é... E vejam assim, gente, eu não estou falando, e nem tenho competência porque eu não sou nutricionista, né? Eu não estou falando de plano alimentar miraboloso, não. De dieta milagrosa, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de atividade, de plano alimentar o mais natural possível. É aquela história, abra menos e descasque mais, que a gente vive ouvindo os nutricionistas falando, mas é verdade. E assim, qual é a má notícia que eu dou para vocês? Tá bom, Flávia, eu vou me comprometer a fazer uma atividade física. Beleza, eu vou começar com essa palhaçada. Mas aí, eu como hambúrguer todo dia, eu como ultraprocessado todo dia, eu como esses salgadinhos aí. Olha só, a conta não fecha. O equilíbrio é necessário. Então, a má notícia é, não dá para ser só uma coisa, tem que ser as duas coisas em equilíbrio. Fala. O meu filho ele é mecânico e ele sentiu quando ele pegou um peso. Já operou 2 vezes, mas ele está bem. Aparentemente, ele está muito bem. Que bom. Só que ele come um hambúrguerzinho, um sanduíchezinho, uma pizzazinha, e por aí vai, né? E isso que a irmã Maria falou é legal. Assim, um hambúrguerzinho, uma pizzazinha, por aí vai. Não é aquela coisa que não dá para viver, não dá para comer o que é gostoso, porque normalmente o que é muito gostoso não é saudável. Mas não é que a gente não possa, o problema é que falta equilíbrio. É quando a gente perde o equilíbrio entre isso. E aí, quando a gente ainda fala, se a gente consegue trabalhar isso, além de trabalhar com o meu corpo, olha só que legal. Eu ainda tenho melhora na minha saúde mental. Eu ainda tenho melhora no meu sono, função cognitiva e combater dor crônica. Quando eu falo ainda de idosos, aí a gente ainda tem um plus. Os idosos, eu estou falando de 65 mais, eles precisam de atividades que a gente chama de multicompetentes. Por quê? O idoso e todos nós, a gente só não vai chegar lá se Deus nos levar antes, ok? Todos nós, quando começamos a envelhecer, o processo natural do envelhecimento é que a gente comece a ter algumas perdas. Faz parte do processo. Então, o equilíbrio fica alterado. A minha agilidade e velocidade ficam alteradas. O meu depósito natural até de nutrientes para o meu corpo vai ficando reduzido. Então, assim, para o meu osso, ele começar a absorver mais cálcio, e aí os vovôs e vovós, eu preciso fazer atividade de impacto, eu preciso botar esse pé batendo no chão, porque isso ajuda a melhorar o depósito de cálcio no meu osso, e eu preciso disso. Então, quando a gente fala de atividades multicompetentes, são atividades que, além de trabalhar a força,
o condicionamento físico, ela também vai trabalhar com a coordenação, com o equilíbrio. E sabe uma coisa que é muito legal? Aqui na nossa realidade, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, a gente tem os grupos, né? Grupo de coluna, grupo disso, grupo de aquilo, e eu estou falando de serviço público, tá? Tem uma atividade, e aí os vovôs que estão aqui me ouçam com cuidado e carinho. Tem uma atividade chamada Tai Chi Chuan. Para quem é mais novo, sabe o Kung Fu Panda, o bonitinho lá, aquele fofinho? Então, já é provado cientificamente que o Tai Chi Chuan, ele é uma excelente arma para trabalhar equilíbrio, coordenação e ajudar nos processos das dores crônicas que fazem parte da nossa vida. Então, assim, Flávia, mas eu não tenho dinheiro para dar conta disso tudo, porque isso tudo é caro mesmo. É caro. Cuidar do corpo hoje é caro. É caro você ter uma alimentação saudável, não é? É caro, custa. Mas existem meios, possibilidades de que a gente consiga fazer com que esse processo se torne menos oneroso com tudo aquilo que a gente hoje tem no sistema público e que às vezes a gente tem e a gente nem sabe que tem. Então, assim, se você mora... Qualquer pessoa está vinculada à uma unidade básica de saúde, qualquer pessoa. A sua regional tem uma unidade básica de saúde. Hoje, a unidade básica de saúde, ela tem uma equipe multiprofissional. E ali você tem vários grupos de tudo que vocês imaginam. A gente precisa conhecer dessas armas e estruturas que elas existem exatamente para servir a população. E você já paga por isso. É um gratuito que você já está pagando, com todos os impostos que a gente paga aí, né? Então, assim, é importante fazer isso porque a gente cuida do nosso corpo e todo movimento conta. A Organização Mundial de Saúde, agora, na atualização, ela deixa isso muito claro. Todo movimento conta, vale a pena. Mas aí, eu queria dividir com vocês isso aqui. Oh, meu Deus. Léo. Isso. Olha só. O que é importante a gente saber? O nosso corpo, ele é antifrágil. O nosso corpo, ele não é uma máquina, tá? Máquina, quanto mais você usa, a máquina não tem um tempo de validade, ela vai chegar uma hora que ela vai quebrar. É fato isso. Você dando manutenção, você não dando manutenção, uma hora o tempo de vida acabou. Nosso corpo não é assim, às vezes a gente ouve muito isso, né? Porque a máquina, ela foi criada para produzir e para desenvolver a ação específica para ela. Ela trabalha naquilo ali. Que não é um processo de ser antifrágil. Por quê? O nosso corpo, para que ele se proteja e ele produza tudo aquilo que ele precisa para que a gente tenha uma condição de saúde legal, ele precisa ser provocado ao estresse. Então, assim, um copo, que, por exemplo, é frágil para aquilo que ele não se propõe ser, se eu jogo ele no chão, ele quebra. O contrário de frágil é o resistente. Então, se eu bato aqui numa madeira, não necessariamente eu vou deformar essa madeira, eu não vou fazer nada com ela. Ela é resistente àquilo que eu impus. O que não significa dizer que seja antifrágil, porque o nosso corpo, ele precisa ser estressado. O meu coração só melhora a minha condição física se eu elevo ele ao além do basal, ao além do repouso. O meu músculo só vai ser fortalecido e liberar tudo aquilo que ele pode para proteger o nosso corpo se eu provocar nele o estresse da carga. Então, assim, todo esse processo é o processo natural de cuidado. E aí vale a gente pensar, inclusive, quando eu tenho dor. E principalmente quando eu tenho dor crônica. Eu não estou falando isso da minha cabeça, isso aí é ciência provando. A ciência já mostra isso. Não adianta você ficar parado para proteger seu corpo, porque ele vai parar de doer, porque você só está indo na contramão do que é a melhora e o controle do processo.
Ai, Flávia, mas dói quando eu mexo. Dói mesmo. Só que quando você vai tratar dor crônica, você tem um processo, e aí é legal você ter o cuidado de estar sendo acompanhado por um profissional, porque você vai descobrir qual é o limite onde você não emite essa informação dolorosa para o corpo e você reorganiza toda a sua estrutura neural para o entendimento de fato do que é a dor. Mas dói. E vai doer até que o processo se estabeleça. E eu garanto que o sucesso é certo quando a gente tenta passar por esse processo. Mas é um processo. Não adianta a gente querer o milagre de que eu comece o tratamento de mobilidade, que você quer ver uma dor que é fatal, o repouso para ela. E eu tenho certeza que 98% da população tem ou vai ter a dor lombar. Aí o que você quer fazer? Não vou mexer. Não, eu não posso agachar. Gente, a gente não vive sem agachar. Para pensar na nossa vida, no dia a dia, a gente precisa desse processo aqui, ó. Não, mas o médico disse que eu não posso agachar. Muda de médico. Muda de médico. Pode mudar. Pode mudar. Porque você precisa movimentar. Você precisa do movimento. Agora, é um processo. É um processo que vai necessitar paciência para que você faça uma reorganização neural e o seu corpo entenda assim, esse estresse aqui, ele é saudável para mim. E aí o meu limiar de dor, inclusive, muda. Porque dor é central. A gente tem toda a conexão. Por mais que a dor seja aqui, ó, ela existe porque isso aqui tem conexão com isso aqui. E a gente tem que mexer nisso tudo para a gente tentar organizar o processo. Então, assim, movimento trata dor. Não dá para desconsiderar isso. Desconsiderem a ideia de que porque dói eu tenho que ficar parado. Não dá para ser assim. E aí eu queria dividir com vocês bem rapidinho a diferença desses 3 termos aí, que ficou até escrito errado ali. Atividade física, atividade diária e exercício físico. Porque vamos combinar uma coisa. Que mulher que trabalha com atividade doméstica. Quem é a mulher aqui que nunca falou assim? Quero ver quem vai falar para mim que eu não sou ativa, que eu não faço atividade física com tudo que eu faço dentro de casa. Não é assim que a gente às vezes fala? É assim que a gente fala. Não me chama de sedentária, não. Não me chama de sedentária, não, que eu brigo, porque eu me movimento, eu pego peso, eu abaixo, eu levanto, eu empurro o dia inteiro. Eu pego o menino no colo, eu faço o menino no colo dormir. A gente não tem esse discurso. Mas olha só. Existe uma diferença entre, primeiro, o que é atividade física? Atividade física é quando você tem um envolvimento músculo-esquelético a partir do movimento, ok? Isso é atividade física. Só que ela tem as suas diferenciações. Uma atividade diária ou uma atividade básica do dia a dia, como lavar uma louça, varrer uma casa, botar um menino para dormir, essas coisinhas que a gente faz aí todo dia e que demandam da gente mesmo. Essas são atividades básicas do dia a dia. Elas são necessárias para a nossa vida, mas elas são consideradas atividades que a gente chama de basais. Não adianta, por mais que a gente se revolte contra isso, a gente pode fazer uma caminhada lá na esplanada e falar, eu não aceito isso, mas não adianta, tá? Não adianta isso. Essas atividades, elas são atividades físicas. No entanto, elas estão classificadas naquela condição de estresse para o corpo em nível basal. Então, a gente pode ser o mais ativo do mundo dentro de casa. Isso não te garante um comportamento não sedentário. A escada também é uma boa atividade, desde que a gente comece a estabelecer para exercício físico uma competência e um estresse maior. Mas é uma ótima ideia, e eu vou falar isso mais lá na frente, irmã Maria. E aí, quando você fala do exercício físico, aí sim.
O exercício físico, você está, então, gerando, além do basal, tudo aquilo que o seu corpo precisa, para todos os benefícios que a Organização Mundial de Saúde nos dá quando a gente fala de atividade física. Aí sim, é o exercício físico. E aí eu queria muito deixar isso muito claro. Quando, nesse livro que eu li, quando a autora ela vai trazendo assim, quando ela fala do corpo, inclusive, lá na frente tem, é a parte do escovar o dente. Ela quer dizer assim, ó, em tudo eu dou graça. E em tudo eu tenho motivo e razão para dizer que Deus está comigo e eu o adoro. Nos mínimos detalhes, no ordinário, no repetitivo, naquilo que é constante na nossa vida. O movimento diário, ou seja, a atividade diária, ela é ordinária, né? A menos que a gente fuja do que é natural, uma casa, por mais complexo que seja o processo, mas a gente tem que manter uma organização. Então, você faz algumas atividades e isso aí é o ordinário. Só que quando você pensa naquilo que é o seu cuidado com o seu corpo, eu te sugiro a que, além do ordinário, você tenha um momento de dedicação. Esse momento de dedicação, esse é o momento onde você vai cuidar especificamente da complexa criação de Deus chamada corpo. Porque não dá para dizer que porque eu sou muito ativa dentro de casa, eu já estou lá muito mais de 150 minutos de atividade física, que a OMS fala. Não dá, tá? Eu sinto muito dizer, mas não dá. Então, a gente precisa fazer. E aí, a gente tem que tomar um cuidado danado com aquilo que eu coloco ali, que é o comportamento sedentário. Olha só que chatura. Eu vou para a academia todo dia 1 hora. Estou lá malhando 1 hora por dia. Pronto. Está tudo resolvido. Aí eu chego em casa, tomo meu banho, vou trabalhar. Eu não trabalho sentada, mas bastante gente trabalha o dia inteiro sentado, não é isso? Aí eu passo pelo menos 9, 10 horas sentado. Isso é comportamento sedentário. E aí, sabe aqueles amigos meus que passam na empresa de vocês? Eu não sei nem se ainda tem. Quem aqui tem? Quem trabalha em empresa que chega um físio? Eu acho que, eu não sei se o professor de atividade física também faz. Gente, vamos levantar os ergonomistas, né? Vamos fazer Alguém vive isso em alguma empresa aqui ainda? Chega alguém, já viveu. Qual é o nosso papel? Ah, não vou fazer isso não, chatura. Menina chata, chega aqui mandando eu abrir braço, levantar braço, inclinar corpo. Que palhaçada. Aí, o que a gente, na maioria das vezes, não faz? Deixa a pobre coitada da fisioterapeuta. Com cara o quê? Não é isso? E a bichinha está lá o quê? Cumprindo ordem, porque ela trabalha, ganha dinheiro para isso. Mas ela está te ajudando a não fazer isso aí, ó. Porque não, eu faço academia todo dia, eu estou lá 1 hora, malho, pego peso, ponho meu coração para funcionar. E as outras 10 horas do meu dia eu estou sentada, incapaz de me movimentar, de levantar. Não dá para ser assim. Então, assim, ó, a cada 1 hora, você tem que dar uma levantadinha. Com fisioterapeuta chegando lá, sem fisioterapeuta chegando lá, dá uma levantadinha, dá uma espreguiçadinha, levanta essa mão, a pé. Precisa fazer isso, porque senão você começa a depositar lá na sua corrente sanguínea um monte de gordura que o seu corpo não consegue eliminar exatamente pelo repouso. E aí você é aquele cara, não estou falando em todos os casos, tá? Mas você é aquele cara que eu malho, eu estou lá todo dia, estou de domingo a domingo na academia, eu pego peso, estou hipertrofiada, e eu infarto. E eu infarto. Percebam, o nosso corpo é uma estrutura complexa. Não adianta a gente querer resolver só uma coisa. A gente precisa cuidar de tudo. Por isso que a constância é muito superior a qualquer medida heróica que a gente queira tomar para resolver um problema. Então, eu preciso ser constante. E é isso que é o nosso maior desafio. Porque a gente não começa empolgada? Não, esse ano vai. Aí eu vou 1 semana. Eu não consegui nem 1 semana ainda. Eu não consegui. Semana passada eu fui 1 dia. 1 dia. Mas uhul. Uhul, pelo menos eu fui 1 dia. Essa constância é o nosso desafio. Então, assim,
se nada do que eu falei aqui ficar gravado na mente de vocês, essa palavra, constância, saiam daqui pensando nela. Porque as medidas heróicas, normalmente, elas não se sustentam. E aí, lá na Bíblia, tem eu achei tão fofinho isso, um relato muito legal. Sabe Daniel, quando ele começa todo o processo, toda a história dele, lá no início, que juntam aqueles jovens todos que o rei fala, eles vão ser isso para mim, eles vão fazer isso tudo. Já está 10, meu Deus. Então, tudo assim, aí o rei fala assim, todas as iguarias, o melhor vinho, isso tudo aí vai ficar para essa galera, não é isso? Aí Daniel, principalmente lá nos versículos de 8 a 16, Daniel fala assim, quero não. Estou querendo meus legumes. Gente, a Bíblia fala legumes. Pode lá ler. Fofinho, coisinha legal. Daniel falou, quero isso. E sabe mais o quê? Água. Aí o cara lá da cozinha falou assim, isso vai dar certo não, porque daqui uns 2, 3 dias o rei vai ver você abatido, capenga. Quem que vai responder por isso? Sou eu. Ele falou, olha só, eu te garanto que isso não vai acontecer, gente. Dias depois, eles estavam cheios de vigor e muito melhores do que aqueles que seguiam a dieta do rei. Simples, aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente descasca, aquilo que a gente come e a água que a gente tem que beber. Isso foi a única coisa de positivo na minha vida desde setembro do ano passado. Vou contar. Ano passado, minha vida estava tiro, bomba e gritaria, porque eu estava com essa palhaçada de terminar o mestrado. Graças a Deus eu terminei. Mas estava um caos. Fiz atividade física de forma alguma. Comi direito, nem pensar. Mas, lá em setembro, eu estava tendo dor de cabeça. Dia sim, outro também. E eu comecei com um novo medicamento. E aí eu comecei, meu Deus do céu, será que isso é efeito colateral desse medicamento e tal? Mas não tomava água, porque eu não sinto falta de água. Você fala, estou morrendo de vontade de tomar um copo de água. Não existe na minha vida. Estou para lembrar quando que eu tive essa vontade. Não tem. Sou uma pessoa que vivo sem água de boa. Só que eu estava tendo dor de cabeça todo dia. E aí eu falei, gente, vamos fazer o teste. Porque se eu melhorar a minha ingesta hídrica e eu ainda tiver dor de cabeça, aí sim, né? Mas aí eu chego com o peito cheio para o médico e digo, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é com você. Né? Comecei a tomar 3 litros de água por dia. Horrível, eu faço xixi toda hora, isso me irrita profundamente. Mas comecei com essa palhaçada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, de manhã eu tenho que tomar 1,5 litro, de tarde eu tenho que tomar 1,5 litro, ponto. Tirou com a mão a minha dor de cabeça. Esse negócio que eu queria chegar para a médica e falar assim, ei, te vira que o problema... Não tive. Por quê? Acabou minha dor de cabeça. Água é vida e é necessária. Você gostando ou não. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente passa visita lá no hospital, eu sempre falo, quando eu passo, que são várias equipes na clínica que eu trabalho, uma delas é a equipe de nefrologia. Toda vez que eu termino a equipe, eu termino assim, ai meu Deus do céu, vamos cuidar desse rim, pelo amor de Deus, porque não tem nada pior do que você querer e não poder tomar água. E deixa eu falar, chega uma hora que você não pode tomar água, porque o seu rim já não consegue mais fazer isso. Deixa eu dizer para vocês, tem paciente que sai com restrição hídrica de 800 ml por dia. E eu não estou falando só de água, não. Eu estou falando de tudo que é líquido. Vocês conseguem entender isso? Aí eu acho que a gente deve sentir, né? Falta de água. Então, assim, não tem jeito. Tem que ter uma alimentação balanceada, que senão não funciona. Eu tenho que correr, porque senão eu não vou dar conta. E aí, quando a gente fala além do corpo, é importante que a gente também não esqueça de cuidar da alma. E isso é uma luta, porque quando eu falo de saúde psicossomática, eu estou falando de integralidade, eu estou falando de tudo aquilo que é a saúde de verdade. E aí, olha só, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E quando você não separa um tempo para cuidar da sua alma, quando você não separa um tempo para você contemplar o nada, quando você não consegue separar o tempo para que você efetivamente, olha só, a oração, a meditação na palavra, isso já é provado
que promove tanto o bem-estar físico como mental. Você precisa acrescentar isso na sua vida. Flávia, eu não tenho tempo, porque se eu parar, eu não consigo fazer isso aqui na igreja. Deus não quer de você além daquilo que você possa fazer. Porque Ele te quer bem. Então, a gente não pode, por isso que o equilíbrio é importante. A gente precisa dar conta de, em 24 horas, além das horas de sono que a gente precisa ter, no mínimo 8 horas de sono, a gente precisa dar conta de tudo isso. E aí, cuidar desse momento onde eu guardo o meu coração, eu livro a minha vida do estresse. Ai, gente, precisa, tá? Precisa. A gente tem que criar mecanismos para isso. Existe receita? Não, não existe. Mas a gente tem que criar. A gente tem que estabelecer uma meta onde aquilo que fugiu... essa semana eu voltei a trabalhar, né? Quando eu começo lá na praia, quando eu estou na praia, no meu normal, né? 7h15, meu olho abre. Não é despertador nada, tá? Estou de férias. 7h15, meu olho abre. E aí eu tenho prazer, eu levanto... Eu ponho minha roupa de banho, eu vou caminhar na praia sozinha, porque essa hora está todo mundo dormindo. Isso é prazeroso para mim. Aí, essa semana, terça-feira, eu comecei a trabalhar, quarta-feira, eu acordei 7h15. Só que eu tinha que estar 7 horas no hospital. Adianta eu me estressar, morrer de correr, vai ser o fim da vida. Eu já estou atrasada. Então, eu estou seguindo essa estratégia agora, viu? Calma, vamos levantar. Organiza o processo para você não pirar e você vai chegar lá. Vai dar bom. Depois você paga essa hora. Não tem jeito, a gente faz isso aí mesmo, né? Eu devia 13, agora eu devo 14 horas. Vou pagar, prometo. Então, assim, a gente tem que criar mecanismos. Cada um vai criar o seu, mas a gente precisa cuidar disso. Porque se a gente não cuida disso aí, se a gente não dorme bem, gente, eu te falar, sono é vida. Há quem diga que é um saco dormir. Mas tem que dormir. Meu marido é um que fala. O saco dormir é uma perda de tempo, mas tem que dormir. Porque se você não dorme bem, você não consegue fazer nada bem. Nada bem. E aí é uma cadeia. Mas eu não durmo bem. Pera lá, por que eu não estou dormindo bem? Eu estou sedentário, eu não faço uma atividade física, minha vida é uma vida de puro estresse, eu só respiro problemas. Vocês entendem que não tem o fio do início, é difícil até de achar? Porque uma coisa está ligada à outra. E se você não cuida de tudo isso aqui, esse sistema antifrágil e complexo, criado com perfeição por Deus, ele não vai funcionar bem. Então, a gente tem que cuidar disso. E aí, é muito bonitinho, depois eu sugiro que vocês revejam, Filipenses 4:8, com tudo aquilo que é bom a gente guardar, quando a gente pensa, quando a gente separa esse momento para cuidar do nosso... Deixa eu não pensar em nada, sabe? A gente precisa fazer isso. E o livro, ela fala que assim, antes ela achava desnecessário arrumar cama. Que palhaçada arrumar cama. Meus filhos falam isso. Eu vou arrumar a cama agora e daqui a pouco eu estou desarrumando a cama. E eu vou de novo arrumar, mas é a atividade o quê? É o ordinário. É o isso. Tem que fazer. Aí sabe o que ela fez? Ela falou assim, caraca, tá bom, vou arrumar a cama. Nesse momento de arrumar a cama, ela esticava o lençol e deixa o ambiente mais limpo, né, gente? Porque vamos combinar que uma casa bagunçada é irritante, uma cama bagunçada é irritante. Eu vou falar para vocês, eu nunca... Não, hoje é dia, não tem uma cama arrumada lá em casa. Domingo é dia da cama desarrumada. E eu vou brigando durante a semana, viu? Para não ser todos os dias. Aí, assim, mas quando você tem um ambiente limpo... Aí, o que ela falou? Sabe o que eu fiz? Eu comecei a contemplar o nada... Olhar para dentro de mim, pensar no processo, ouvir barulhos que eu não tenho nem competência para ouvir, porque eu não paro para ouvir, nesse pequeno momento onde eu paro para arrumar minha cama. Entendem que a gente pode dar valor a tudo o que a gente faz e que a gente precisa fazer no dia? Essa é a dinâmica do livro que ela apresenta. E aí ela fala lá do escovar os dentes. O que eu quero trazer isso para vocês? O ordinário, o comum, o que precisa ser feito. Eu queria mostrar um vídeo, mas esse negócio de direito, coisa de imagem, né? Eu filmei, mas eu filmei o moço de costas, né? Mas não pode. Tá bom, não vou mostrar. Aí, mas olha só que legal. Eu estava caminhando na praia, aí eu vi um rapaz com 2 cachorros.
Eu imagino que ainda não tinha condição para estar solto, cachorros grandes. E o outro solto. Gente, por 2 dias seguidos eu vi isso. O rapaz com o chinelinho dele, segurando o outro cachorro e o outro cachorro livre. Ele jogava o chinelo dele e o cachorro ia, pegava o chinelo e voltava. Ele fazia isso com o cachorro todo o trajeto da praia. Eu vi isso 2 dias, eu filmei, eu queria mostrar. Mas sabe o que me chamou a atenção? A carinha do cachorro. Tem troço mais chato do que pegar chinelo e voltar a entregar para o chefe, gente. Coisa mais desnecessária, coisa mais sem graça. Mas a carinha do cachorro, quando ele pegava o chinelo, que ele ia se preparar para jogar, era aquela coisa... Sabe a coisa mais legal que eu vou fazer do mundo? E eu estou fazendo isso 365 dias, 1000 vezes por hora, e eu acho a coisa mais legal do mundo? É o cachorro. Eu falei, gente, a gente tinha que ser igual esse cachorro. No final das contas, a gente tinha que ser igual esse cachorro. Caraca, eu vou para a academia, ficar 30 minutos lá, todo dia. Ai, que legal. Tinha que ser. A gente não é. Mas me chamou tanto a atenção o brilho no olhar do cachorro para repetir, e repetir, e repetir, e repetir. No ordinário, no comum, no que eu faço toda hora. E aí, a gente tem 2 opções. Eu faço de cara feia, eu faço transformando esse momento no pior momento da minha vida, ou eu faço tentando fazer com que ele seja melhor do que pode. Quem que domina isso? Somos nós. Ou então eu não vou fazer nada, mas arque com a consequência lá na frente, porque ela vai chegar. Sabe por quê? Porque é uma estrutura complexa que precisa ser cuidada. Não tem jeito. Minha mãe sempre foi sedentária. E eu no pé dela. Mãe, você precisa fazer uma atividade. Minha mãe adora um remédio. Adora. Eu fico no pé dela também. Mãe, você precisa fazer atividade física. Você precisa fazer... Mamãe entrou na atividade física. Isso é normal acontecer, tá? Flávia, meu joelho não está prestando. Eu não estou aguentando. Flávia, o que eu vou fazer? Meu joelho. Eu falei, você vai continuar fazendo atividade física. Não, eu vou fazer uma ressonância. Fez uma ressonância no joelho. Flávia, o que eu vou ter que fazer? Só se trocar seu joelho por outro. Porque seu joelho já é um joelho envelhecido. Um joelho judiado por uma vida inteira que não foi cuidada. Vai resolver parar? De jeito nenhum, vai piorar. Vai trocar esse joelho? De jeito nenhum, não vai, que não vai resolver. Tem que continuar se mexendo. Aí é triste, porque ela fala isso comigo, eu falo assim, continua na academia. Não tem jeito, tem que fazer. Ainda tem que fazer mais. Se puder, vai para o Pilates também, porque é bom. E aí, esse ordinário, a constância e o entusiasmo, eu acho que eles deixam a coisa mais leve, gente. Vamos tentar ser feliz, tá? Vamos tentar ser feliz nesse negócio da academia? Vamos comer um legume, um prato de legume, um prato de... Quem não gosta muito, um prato de batata doce, abóbora. Vamos ser felizes, tá? Vamos trabalhar isso juntos. E aí, olha que legal, tem um estudo lá de Londres que diz assim, ó, o hábito se torna automático depois de 66 dias. Nunca cheguei nesses 66 dias. Vamos ver se eu chego esse ano, tá? Estamos tentando aí, vamos trabalhar para isso. Então, assim, ó, não tem jeito, você tem que tentar, você tem que persistir, você tem que trabalhar como constância para que você tenha transformação, para que você faça disso uma coisa boa. Eu acho que tem gente, vamos levantar aqui, ó, levanta a mão assim, com todo orgulho do mundo. Quem aqui ama ir para a academia? Olha lá, gente, olhem para trás, palmas. Palmas, eles merecem. Sabe o que é que viver? Olha que gracinha. Olha, eu te aperto, hein, garota. Deixa eu falar. Sabe por quê? Eles venceram esse hábito aí. Passou de 66, minha gente. Então, vamos acreditar que todo mundo vai gostar? Vamos? Vamos botar isso na cabeça? É possível? Vamos tentar. Então, vamos na meta, hein? Aí, reforçando aquilo que é importante para o pilar de uma saúde integral, atividade física, alimentação, sono e descanso, saúde mental, tempo para falar com Deus, tá? É isso aí, é essa hora. Constância, precisa ver. Só reforço o que eu falei, eu consegui. E aí, olha só, eu trago alguns desafios para vocês, para a gente tentar na semana. Bora tentar? Vamos tentar? Digam.
Mais alto. Bora lá, ó. Liturgia do alimento. O que a gente tem que pensar? Vamos escolher uma refeição que seja. Acabar com essa palhaçada. Esse garoto aqui, levanta. Me irrita. Esse garoto aqui me irrita. Por quê? Porque eu não deixo o celular com ele na mão dele. Agora acabou essa palhaçada. Nas férias ele fica, mas se eu deixar, ele dorme e ele acorda olhando para o celular. Ele come assistindo vídeo. Não é irritante? Sim. Todo mundo faz? Faz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma refeição sem tela. Bora, gente, é possível, a gente consegue. Tenta aí, eu estou pedindo uma refeição, não estou pedindo nem todas, hein? E aí você pode aproveitar e orar, e pensar no que você está comendo, mastigar devagar. Eu estou ficando velha, eu estou mastigando rápido, eu era lerda para comer. Ótimo, agora eu estou piorando. Então, tem que melhorar. Movimento de gratidão. Vamos lá, gente. 15 a 30 minutos de uma atividade física, pelo menos por 3 dias. Vamos tentar. Flávia, não gosto, não vou para... Começa a caminhar. Todo mundo pode caminhar. Todo mundo. Todo mundo, né? Aqueles com alguma situação específica precisam... Mas assim, ó, no normal a gente pode caminhar. Bora caminhar, gente. Bora subir uma escada. Ei, quem mora em condomínio aqui? Todo mundo tem escada e elevador. Quem sobe escada? Fofos. Olha! Tá vendo? Palmas para eles. Merecem. Sobe uma escada. Sobe uma escada. Flávia, eu não consigo. Eu moro no 10º andar. Eu chego... Deixa eu falar. Eu chego à beira da morte quando eu termino de subir a minha escada. Eu chego lá, parece que minha alma já está saindo. Eu fico, não fica, minha filha, não é isso que Deus quer ainda de mim. Calma, põe as pernas para cima. Eu chego assim. Péssima. Não precisa chegar assim agora, não. Então, não desçam, tá? Para o joelho, não é muito legal, não. Sobe escada. Pode descer de elevador, mas sobe escada. Vou subir 2 andares. Semana que vem eu subo 3. Semana que vem eu subo 4. É uma conveniência que a gente pode tirar da nossa vida. Descanso. Olha só. Vamos tentar dormir em paz. Acabar com esse negócio de ficar com o celular na cama, minha gente. Isso não presta não, viu? Desligar a tela. Uma luzinha amarela. Não gosto de luz amarela. Mas agora estou querendo gostar. Estou começando a gostar, porque dá uma... Tem que ter uma luzinha amarela. Vamos dar uma restaurada na vida. E aí eu ainda até te convido assim. Tenho um ódio mortal dessa palhaçada toda que Flávia está falando. Procura alguém igual a você. Procura alguém igual a você e fala assim, vamos junto. A gente segura na mão uma da outra e vamos junto. Vamos junto. A gente manda uma mensagenzinha para outra assim, já fez? Nem eu, estou morrendo de ódio, mas vamos. Tá bom, vamos assim mesmo. O apoio, a rede de apoio ajuda. Eu vou, por exemplo, com o Mário para a academia. Ele gosta, eu não. E eu falo para ele assim, Mário, eu me burlo toda hora, porque eu quero pegar o peso lá. Claro que eu não quero pegar o peso que eu preciso pegar. Ele briga comigo. Flávia, você consegue pelo menos 50% a mais do que você está pegando aí. Eu me irrito. Fico brava. Total. Mal-humoradíssima? Sim. Mas tem que fazer, não tem jeito. Minha rede de apoio é ele. Arruma aí, gente, uma dupla de mordomia. Pensa nisso. Pensa naquele que fica assim. Ou, de repente, um que super goste, né? Porque aí te ajuda. E aí, eu concluo. Meu Deus. Léo, conclui. Eu queria que vocês pensassem nisso, para a gente concluir. Saúde é equilíbrio, é honrar a Deus através da escolha do que colocamos no prato e do movimento que damos ao corpo que Ele criou. A santidade se manifesta na disciplina, ser constante no cuidado com o corpo e a alma, nos permite servir ao reino com mais vigor e por mais tempo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos tentar, estamos começando 2026. Vamos tentar, gente. Tá? O importante é pelo menos sair da inércia. E vamos tentar criar constância. Não consigo fazer 1 hora. Faz 30 minutos. Mas faz.